Jordão, fala um pouquinho do Alex Duarte, provável novo reforço do Santos. Olha, o Alex Duarte, eu vejo que esse daí é um jogador que chega para jogar. Principalmente porque é um atleta em que o Vojvoda fez o pedido. A gente lembra que o Sampaoli mandou aquela lista muito grande de jogadores e o Alex Duarte era um dos atletas em que o Sampaoli não gostaria, não era uma das prioridades do treinador argentino, mas o Juan Pablo Vojvoda, quando recebeu este nome, ele aprovou, porque vê que o atleta tem condições de se encaixar no seu estilo de jogo. E eu vejo que o Alex Duarte, por mais que ele tenha esse defeito na bola aérea, pelo que o Vojvoda já nos falou nas entrevistas coletivas e também o que ele pensa sobre como jogar com o Santos e o que ele fez de trabalho no Fortaleza, o Alex Duarte é um bom zagueiro numa linha de 3. Eu acho que ele é um atleta com muita velocidade, que tem uma saída de bola interessante até para um defensor, visto que o Santos tem uma dificuldade tremenda para sair jogando, encontrar os espaços com seus volantes entre os seus zagueiros. Eu vejo que ele chega para jogar. Dessas contratações do Santos, entre Adonis Frias, Alex Duarte, Vitor Hugo e Lautaro Dias, o Alex Duarte eu tenho certeza que vem para jogar, só que a gente faz um adendo também. Ele não vai treinar nesta semana com seus companheiros por conta da data FIFA. Ele foi convocado para a seleção paraguaia nos próximos 2 compromissos pelas eliminatórias e muito provavelmente, caso confirmada a sua contratação, ele se apresenta somente a partir de sábado no CT Pelé. Tá aí o Thiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate. Thiago Jordão, antes de apresentar as movimentações atualizadas, vamos falar do Loyola. O Loyola é um jogador que ainda pode pintar. Hoje é o deadline, hoje é o dia final para o Santos e para todos os clubes do futebol brasileiro. Aliás, no mundo todo, praticamente, a janela se encerra hoje, né? Alguns países aí, a janela se estende um pouco mais, mas 90% dos países, né, dos principais países onde a bola rola, as principais ligas do mundo, o mercado se encerra nesta terça-feira. E o Loyola, Jordão, ainda existe a expectativa do Santos contratar o jogador chileno que joga no Independiente da Argentina? Existe, porque o Santos, na primeira proposta que foi feita para o clube argentino, o Independiente recusou as tratativas do Peixe. Um receio também do Alvinegro Praiana com relação à lesão que o jogador sofreu no último final de semana. Só que o laudo médico da equipe argentina já apontou que o jogador ficará fora por apenas 2 semanas. Foi um trauma, nada tão grave assim com relação ao jogador. E aí o Santos vai tentar dar uma cartada final hoje para tentar contratar o Loyola, vai melhorar as condições oferecidas para o clube argentino, colocar o Rodrigo Fernandes em pauta também como um dos jogadores a estar incluídos ali no negócio, e o Santos pretende melhorar também as finanças, as condições de pagamento no quesito de valores, e também pode utilizar o Neymar Pai, alguns trunfos do Neymar Pai como garantia de pagamento, visto que os argentinos exigem tais garantias bancárias. Olha, Jordão, é um momento final, né? O São Paulo ainda tenta, por exemplo, a contratação do Marcos Leonardo pelos lados do Morumbi, pelo que eu estava olhando aí o noticiário. Existe ainda uma expectativa e olha, é mais fácil fechar com o clube argentino do que fechar com o clube árabe, né? No caso, o Al Hilal, até pelo fuso horário. Mas o Loyola, você falou uma coisa importante. O Loyola sofreu um trauma, né? Foi no joelho? Isso. Então, é preciso ter esse cuidado, né, Jordão? Total. Porque já chega de jogador chegando ao Santos Futebol Clube machucado, chega de ver jogador chegando no Santos para realmente reforçar o departamento médico e não reforçar o time, né? Agora, o Loyola, de todos esses nomes que são ventilados, até dos que já estão acertados com o Santos, é o melhor nome, não resta dúvida nenhuma, né? E o Santos que pode, ele faz dupla de meio campo com o Rodrigo Fernandes, é isso? O Santos quer ceder o Rodrigo Fernandes em definitivo ao time argentino para abater o valor da compra do Loyola? É esta a operação, Jordão? Exatamente. O Santos, que inclusive ainda paga alguma parte dos salários do Rodrigo Fernandes, são 30% dos vencimentos do atleta pagos pelo Santos Futebol Clube, só que o Peixe quer incluir já o jogador nestas tratativas, visto que a final do ano o Rodrigo Fernandes ficaria sem contrato com o Santos e teria o período de empréstimo também encerrado, ele viraria um passe livre. E a ideia do Peixe é justamente já deixar o jogador para o Independiente sem que seja necessário, por exemplo, o clube argentino fazer uma nova negociação, reiniciar algumas tratativas até com o staff do próprio atleta, e o Santos quer colocar o Rodrigo Fernandes como garantia, visto que ele
ele é um dos titulares. Você falou muito bem, a dupla de volantes do Independiente é Rodrigo Fernandes jogando como camisa 5 e o Felipe Loyola jogando como um camisa número 8. Ambos os jogadores são muito importantes e a questão do Loyola é justamente os problemas que tiveram lá recentemente envolvendo chilenos, mais especificamente os torcedores da Laú, que houve aquele conflito contra os torcedores também do Independiente. Tá aí o Thiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate. Você vai deixando o seu like, vai compartilhando, vai se inscrevendo aqui na varanda mais famosa do Brasil. Alô, Célio Leite, grande abraço. Alô, Rodrigo e Acabe, ligado no Varanda Futebol Debate. Muita gente perguntando sobre o William Arão, né? Daqui a pouquinho o Thiago Jordão vai trazer informações sobre o nosso William Panturrilha Arão. O homem não joga, hein? Será que ele pode rescindir o contrato? Tá dodói? Tá bravo com a diretoria? Tá bravo com a comissão técnica? Quem tá bravo com você somos nós, viu, Arão? Aliás, o Arão é um cara sincero, falou realmente que queria descansar, que não tinha férias há muitos anos e realmente está aproveitando o peixe para dar aquela descansada. Já são 2 meses de férias, 2 milhões na conta, Arão. Quem tá bravo contigo somos nós, viu, Arão? Você não tem que estar bravo com ninguém não, hein? Aliás, se eu fosse você, eu devolveria essa grana aí que você já colocou na conta, porque até agora não jogou absolutamente nada pelo Santos. Aliás, nem no Santos, nem no Panathinaikos, né? Porque nos últimos 5 jogos do Panathinaikos, Arão, você tinha jogado 3 minutos só, né? 3 minutos, eu trouxe essa informação aqui. Nos últimos 5 jogos do Panathinaikos, você tinha jogado 3 minutos. Ou seja, você está de férias já há algum tempinho, não é isso? Há algum tempo você já vem descansando e agora está utilizando o Santos aí para dar aquela relaxada. Agora, meu caro Thiago Jordão, vamos às movimentações do mercado nesse dia final. No último dia da janela de transferência, vamos atualizar o vai e vem do Santos Futebol Clube. Vai e vem do que comparado ao de ontem teve mudanças, Marcão. Começando com aqueles atletas que deixaram o Alvinegro Praiano. O Gil, que o Santos ainda não confirma, mas ele já acertou a rescisão contratual com o Alvinegro Praiano. O João Paulo, que foi para o Bahia. O Diego Pituca para o Vevara Nagasaki. Vinícius Anocelo, cedido por empréstimo para o Ceará. Natan, emprestado ao Remo. Aderlan rescindiu com o Peixe e acertou com o Sport. A mesma coisa o Furt, que foi para o Banfield, e o Gabriel Veron, que foi jogar na equipe do Juventude. O Kevson foi cedido por empréstimo do Santos à equipe do Sport, o Luca Meirelli se transferiu para o Shakhtar Donetsk e o David Washington foi devolvido para a equipe do Chelsea da Inglaterra. Já agora com relação aos jogadores que chegaram nesta janela de transferências. Começando com Igor Vinícius, que veio do São Paulo, William Arão dos Passes Livres, Gustavo Cabadier do Nacional do Paraguai, o Mike, que veio do Palmeiras, Adonis Frias vindo do Clube Leão do México, Vitor Hugo vindo por empréstimo do Flamengo, Lautaro Dias vindo por empréstimo do Cruzeiro e o Alexis Duarte, contratado pelo Santos por 4 milhões de dólares. Este último vem da equipe do Spartak Moscou da Rússia. Tá aí o vai e vem do mercado para você ligadinho aqui no Varanda Futebol Debate. Vamos falar sobre David Washington, Thiago Jordão. David Washington sendo devolvido para o Chelsea da Inglaterra. Eu falei antes de você chegar aqui nos estúdios, Jordão, eu dizia o seguinte: a devolução do David Washington nas redes sociais está sendo muito mais comemorada do que a chegada do Frias, do Vitor Hugo, do Lautaro Dias e do Alex Duarte. Impressionante como o torcedor do Santos está frustrado com esta passagem do David Washington. Eu confesso que me enganei com o David, Jordão. Eu não sei o que aconteceu da saída dele, da chegada dele no Chelsea e o retorno dele ao Santos. Mas realmente esperava muito mais, uma grande decepção, e o Santos faz bem em devolver o atleta ao Chelsea, vai economizar R$800 mil por mês. Tá voltando para a Inglaterra o David, Jordão? Isso aí, Marcão. O Chelsea solicitou ao Santos a devolução do atacante David Washington e o Peixe acatou este pedido do clube inglês. E além do mais, foi perguntado para o próprio jogador David Washington se ele gostaria de retornar ou não para a Europa, porque a ideia do Chelsea, quando cedeu por empréstimo o David ao Santos, era que justamente ele ganhasse minutagem, valorizasse o seu passe e no final do vínculo fosse ali analisado o que seria melhor para o atleta. Uma venda ao Santos, o Santos efetuaria a opção de compra ou até mesmo uma outra negociação com algum clube europeu. O David Washington não recebeu a minutagem necessária, o Chelsea estava insatisfeito com a pouca minutagem do jogador e também
o desempenho não estava agradando. Com isso, o Santos perguntou ao David se ele gostaria de voltar, ele disse que sim, e o David desembarcará em Londres para retornar ao Chelsea. Mistério, né, Jordão? O caso do David Washington é um grande mistério, porque, gente, a gente conversa com muitas pessoas ali nos bastidores do Santos e é praticamente unânime. As pessoas que acompanharam o David Washington na base, todo mundo dizia que esse garoto era um fenômeno. Né? O Mimi, por exemplo, que é um grande conhecedor da base, um apaixonado pela base, tinha essa opinião. Eu confesso que vejo a base, não vejo com tanta intensidade como o Mimi, por exemplo, como outros colegas acabam acompanhando, mas eu gosto da base também. Pô, esse garoto era muito talentoso. Nós fizemos uma Copa São Paulo de 23, né? Ele até teve um probleminha no probleminha físico, mas os poucos jogos que ele jogou mostrava realmente ter uma qualidade muito superior aos demais. Até quando ele jogou no time principal, antes de ser vendido ao Chelsea, ele era diferente, né? Então é unânime por todo mundo que acompanhou esse garoto a qualidade dele. Agora, eu não sei se ele foi vendido muito cedo, se ele conseguiu a independência financeira dele muito cedo, se ele não teve a estrutura familiar correta, se emocionalmente ele sentiu, ou se de fato foi supervalorizado, Jordão. Né? Eu falando um outro dia com uma pessoa do Santos, eu perguntava para ele, não vou revelar o nome da pessoa, mas eu falei o seguinte, o que aconteceu com o David Washington? Essa pessoa do clube me falou, Marcão, base e profissional são esportes diferentes. O que ele quis me dizer com isso é o seguinte, às vezes o cara voa na base, chega no profissional e não rende. E o inverso é verdadeiro. Às vezes o cara na base não vai tão bem, é um jogador mediano, chega no profissional, o cara acontece. Então, Jordão, mistério. Né? Eu confesso, eu não tenho problema nenhum de falar, eu não fico nunca em cima do muro. Eu achei que o David Washington era a melhor contratação do Santos no começo do ano. E foi a pior, Jordão. E foi, sem sombra de dúvidas, a pior contratação, custo-benefício, pior do Santos Futebol Clube. Digo que foi pior, inclusive, esportivamente falando, que o Tassiano. Financeiramente, o Tassiano é mais grave, porque nós compramos o Tassiano. Mas o Tassiano marcou 5 gols, 4 ou 5 gols. O David marcou 1, não é isso? Isso. Foi muito mal o David, né? Muito mal. E é uma decepção pra mim também, porque eu falava pra todo mundo que o David chegaria pra ser o artilheiro do Santos nessa temporada. E ele me entregou apenas 1 gol em jogos oficiais. Ele tem o 2º gol anotado, só que é no amistoso contra a equipe do Coritiba. Então, o David Washington é uma grande decepção. Eu entendo que... na verdade, eu não acredito que a análise em cima do jogador tenha sido errada de que ele seria um bom atleta. O problema foi como ele conduziu a carreira no meu ponto de vista. Você sair do Brasil para jogar no Chelsea logo de cara, sem ser como o Estevão fez, eu acho que é um erro. Porque o David Washington chegaria num time que tinha Nicolas Jackson, tinha o Tammy Abraham estava por lá, e entre outros jogadores. Então como é que ele vai conseguir ter espaço jogando num time que já tem 3 caras na posição? O Estevão foi pro Chelsea, mas o Chelsea não tinha pontas no momento. Então, eu acho que o David conduziu errado essa negociação. Se eu fosse ele, eu não teria saído do Santos. E digo mais, quando ele chega ao Chelsea e não atua na equipe principal, ele tem 2 jogos apenas no principal do Chelsea, ele fica jogando o Sub-21 na Premier League, que tem um nível muito baixo. E é um nível baixo de intensidade, é um nível inferior tecnicamente falando, porque os grandes jogadores lá da Inglaterra dificilmente atuam no Sub-21. A gente vê alguns atletas com 19, 18 anos ainda jogando uma Copa São Paulo, por exemplo, ou até mesmo torneios de base. Lá na Inglaterra, não. Quando o atleta já tem os seus 17 anos e todo mundo enxerga que ele é bom de bola, ele já está no principal. Ou está sendo emprestado para uma equipe da 2ª divisão ou da 3ª divisão no profissional. Então eu acho que isso prejudicou o desenvolvimento do David Washington. Ele voltou para o Brasil numa intensidade muito abaixo, uma qualidade técnica que deixa demais a desejar e também talvez um quesito emocional. Eu vejo o David muitas vezes cabisbaixo entrando em campo. Ele já entra desligado, ele entra, que a gente brinca que ele entra sonolento, é um fato. Então, que o David Washington nesse retorno pro Chelsea ele consiga se reencontrar, porque senão, meu amigo do Chelsea depois para jogar em outro time grande vai ser muito difícil. Tá aí o Thiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate. Algumas mensagens aqui. O Paulo Eduardo Marcão, você não acha que o David jogou no Sub-21 na Inglaterra foi prejudicial? Me falaram justamente isso. Eu até comentei com o Thiago, né? Sim. Me falaram, essa mesma pessoa que falou que são esportes diferentes, me trouxe isso também. Falou, Marcão, o problema do David é ter jogado Sub-21 na Inglaterra, onde o nível era muito ruim. Isso fez com que a evolução dele não acontecesse, ou seja, ele jogou num nível de futebol muito fraco na Inglaterra, que é o Sub-21, né?
E isso teria atrapalhado o David Washington. Até trouxe isso para você em off, né, Thiago? Me falaram justamente isso, viu, Paulo? Que esse teria sido o problema do David Washington também. Então a gente procura saber, né? Nos bastidores, eu me lembro, por exemplo, Thiago Jordão, que eu sempre perguntava sobre o Brasão. Porque não é segredo para ninguém que eu nunca gostei do João Paulo, certo? Sempre achei. E eu procurava saber nos bastidores, perguntava para um, perguntava para outro. E o Brasão, tá bem no treinamento? Aí os caras me falavam, tá voando o Marcão. Aí eu meti o vídeo lá, tá voando o Brasão. Então tem algumas curiosidades que a gente busca saber nos bastidores, conversa com um, conversa com outro. E o David Washington é uma curiosidade que eu sempre tive. Porque não é possível que a gente, eu digo não só eu, acho que todo mundo errou. Claro, sempre tem aqueles caras que você pode contratar o Messi e o cara vai falar que não vem, que não presta, né? Tem aqueles caras que acham tudo ruim. Pô, mas o David era um cara que na base voava, pô. Então chama muito atenção, Thiago Jordão, ele não ter conseguido jogar nesse retorno ao Santos. Então é algo que muita gente falando que é problema emocional. Eu não tenho essa informação, tá? Então quando eu tenho a informação eu trago aqui. Talvez algum colega tenha dito isso. Eu não sei se o David tem algum problema emocional. Eu acho, Thiago Jordão, quando você não desempenha bem aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você faz bem, todo mundo fica abalado. Então se eu chegar aqui e falar que o David está com problema emocional, é meio óbvio, né? Total. Não é isso? É meio óbvio. É a mesma coisa. Você está trabalhando numa empresa lá. Você foi contratado a peso de ouro. Aí você não consegue fazer aquilo que você precisa realizar no dia a dia. Você não vai ficar chateado? Você não vai ficar com problema emocional? Então assim, falar que o David está com problema emocional me parece meio óbvio, viu, Thiago Jordão? Claro que tá. Sim. Todo mundo esperava muito dele. O cara não consegue jogar, pô. Não consegue dominar uma bola. Exatamente. E ali faz muito sentido ter essa análise, porque é igual a gente apresentar aqui um programa, Marcão, e não ter a qualidade necessária. A gente vai ficar chateado com o nosso desempenho. Acontece a mesma coisa no futebol. Ainda mais com David Washington, que tinha uma expectativa tremenda nesse garoto. Há 5 meses atrás, ele estava jogando o Sul-Americano de Seleções e ele jogou bem. Ele marcou gol, ele atuava por pelo menos 70 minutos por jogo, ele era o titular da posição, ele era incontestável ali como camisa 9 do Brasil. Quando ele vem ao Santos, ele chega lá no Campeonato Paulista, ele não pode atuar nos primeiros jogos, assim como o Benjamin Roleiser, por causa do prazo de inscrição. Só que aí depois o Santos joga aquela semifinal contra o Corinthians, ele entra ali no finalzinho do jogo, não dá pra concluir de fato o que esperava dele, né, naquela partida, só que ele joga bem contra o Coritiba. E aí que entra o X da questão. Eu acho que após o amistoso contra o Coritiba, acendeu uma lâmpada em todo mundo, falando assim, opa, no Brasileirão esse garoto vai voar. Olha como ele jogou bem esse jogo aqui contra o Coritiba. A mesma coisa aconteceu com o Gabriel Veron. E dali em diante foi só ladeira abaixo. Não à toa, no Santos, nessa segunda passagem dele, ele marcou apenas um gol, não conseguiu contribuir com assistências e o pior, não chutava pro gol. Tem uma média abaixo de uma finalização por jogo. Então, o David Washington é uma total decepção nessa segunda passagem pelo Santos. Vamos aos números do David Washington. Thiago Jordão tá na tela. Vamos acompanhar os números do jogador David Washington que tá voltando para a Inglaterra. Olha, eu vou continuar torcendo pro David, mas o melhor pro Santos é a saída dele. Porque, Thiago Jordão, na situação que estamos, no caos financeiro que o Santos enfrenta, R$800 mil é um alívio na folha de pagamento, por mais que o Santos esteja trazendo atletas, mas eu acho que o melhor pro David, o melhor pro Santos é a saída dele. Eu confesso que fiquei muito decepcionado com o que eu vi do David. Vou continuar torcendo por ele, Jordão. Vou continuar torcendo por ele. Acho que ele não fez corpo mole, não. Mas tá mal. Tava numa nhaca danada. Eu não sei o que acontecia. O David Washington tava numa nhaca danada. E aí, quando eu falo nhaca, não é que o cara talvez não esteja querendo correr. É que não está conseguindo correr. Né? Eu não sei se é questão física. Eu não sei se no extracampo não está se cuidando. Quando eu tenho informação, que nem quando eu tinha do Soteldo, que o Soteldo aprontava, eu digo aqui. Tem outros jogadores que não se cuidam fora de campo, eu trago a informação. O Miguelito, por exemplo, é um caso que a gente sabia nos bastidores que o Miguelito era terrível fora de campo e não tem problema nenhum, né? O cara tá solteiro, o cara faz o que quer, Jordão, faz bem. Só que isso tem as suas consequências no dia a dia, né? Aquele jogador Lucas Lourenço, a mesma coisa. O Ivonei gostava também de Uma Noite, que eu sei. Então, tem alguns jogadores que a gente sabe nos bastidores o que rola. Agora, eu não tenho informação do David. Se eu tivesse informação, eu falaria aqui. Eu não tenho problema nenhum. Agora, que tava numa nhaca danada o David Washington, tá. Vou torcer para que ele se recupere, porque tem qualidade. Os números do David Washington, Thiago Jordão. Nessa segunda passagem, Marcão, do David Washington, um atleta brasileiro de 20 anos de idade,
1,87 de altura, ele atuou por 20 jogos com a camisa do Santos, marcou um gol e não distribuiu assistências, não foi punido em nenhuma vez com cartão amarelo, atuou por 696 minutos ao todo com a camisa do Santos, teve uma média de 7 participações com bola no jogo nas vezes em que esteve em campo, uma média de 0,9 finalizações por partida e 0,2 passes decisivos ou passes importantes no jogo, Marcão. E agora ele retorna ao Chelsea, que é o seu segundo clube da carreira. Ele não sofreu com lesões, nem ganhou títulos na sua curta carreira ainda de 20 anos de idade. Olha aí, Jordão, esses números, né, do David Washington, essas estatísticas aqui são no Santos ou na carreira? Essas aí são no Santos. São no Santos, né? Veja, um gol, ó, nenhuma assistência, 696 minutos jogados, ou seja, cerca de 8 jogos inteiros, né? Se a gente fizer aqui uma média, ações com bola 7,2, chutes por partida, menos de um chute por jogo, passes decisivos 0,2. Então são números pífios para um jogador que teoricamente deveria chegar para resolver o problema do Santos. Então, boa sorte ao David Washington. Agora, se ele não jogou no Santos, não vai jogar no Chelsea, né? Não. Será que o Chelsea está emprestando ele para um outro clube europeu menor? Deve ser, né, Jordão? Uma suposição minha, eu acho que o David Washington ele pode jogar no Estrasburgo da França. Porque muitos jogadores jovens que chegam ao Chelsea, é uma espécie de um satélite. Igual acontece com o Botafogo e com o Lyon. O jogador chega na equipe mais forte, entre aspas, se ele não tem condições de atuar na equipe principal naquele momento, ele já vai ser transferido para outra equipe. O Estrasburgo aconteceu isso com o Ângelo, aconteceu com o Andrei Santos e entre outros jogadores que chegam no Chelsea e depois fazem uma ponte para ganhar minutagem no Estrasburgo.